Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Está lá em João, capítulo 8, versículo 6. Eles fizeram esta pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Aleluia! Meus irmãos, eu quero te dizer que não há pecado que você tenha cometido que Jesus não possa perdoar. Porque onde o pecado imperou em abundância, nesse momento a graça transbordou. Porque se a lei não tinha uma resposta para aquele pecado, a graça de Jesus transbordou naquele momento. Tinha perdão. É o momento em que Jesus diz que ele não te condena, mas não peques mais. E nesse texto, em João 8, onde a partir do versículo 1 nos traz o momento em que Jesus perdoou a mulher apanhada em adultério, onde mestres da lei e fariseus tentaram questionar a Jesus a respeito da lei, e com a resposta de quem de vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Eles acabaram saindo, onde cada fariseu foi saindo com a sua consciência de que não podia fazer nada ali após Jesus ter escrito na areia. Onde se cumpriu mais uma profecia de Jeremias, onde está escrito no capítulo 17, versículo 13, que o Senhor, a esperança de Israel, todos os que te abandonam sofrerão vergonha. Aquele que se desviar de ti terão seus nomes escritos no pó, em algumas versões na areia, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Uma profecia que dizia que um dia as pessoas que abandonaram a Deus, fugiram dos seus ensinamentos, que rejeitariam a fonte de água viva, teriam seus nomes escritos no chão. Os que rejeitaram o Deus entre nós, o Emanuel, que viveu entre eles, e nesse momento de confronto, acostumado com rituais, e não entendiam o significado. E ao rejeitar a água viva, Jesus escreve na terra os seus nomes, quem sabe? Ou até mesmo lembrando-os sobre o texto de Jeremias. Aleluia! Em meio à festa do tabernáculo, onde eles usavam a água para purificar o altar, que era feito o sacrifício, Jesus se levantou, está lá em João 7, no último dia e mais importante da festa, e gritou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não rejeite essa fonte de água viva que está esperando você. Não existe pecado que ele não possa perdoar, mas tem que haver conversão, é não pecar mais. Meus irmãos, ele habitou entre nós, derramou o seu sangue em sacrifício por mim, por você. É um momento extraordinário de perdão para os pecadores, para nos salvar, porque está lá em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Ele não veio para julgar, mas veio para que o mundo fosse salvo. A mulher pega no adultério foi perdoada por Jesus de um pecado mortal, mas havia uma ordem: não peques mais. É conversão. Jesus cumpre a profecia de Jeremias e escreve na areia, meus irmãos, porque podia vir o sopro do Espírito Santo e apagar aquele nome da areia. E muitos daquelas pessoas que estavam ali escritos, condenadas, ainda poderiam aceitar a Jesus e acabar se salvando. Muitos daqueles fariseus acabaram se convertendo. Nicodemos, um dos líderes do Sinédrio, José de Arimateia e até mesmo Paulo, que era o segundo no Sinédrio, um homem que matava cristãos, um dia foi alcançado pelo Espírito de Deus e se tornou um pregador, um divulgador do Evangelho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que escuta nesse momento, o perdão de Deus pode chegar até você. Basta aceitar a Jesus, a fonte de água viva, deixando a graça de Deus entrar na sua casa. Não há pecado que ele não possa levar para longe e apagar com o vento do seu Espírito Santo. E aí sim, terminar esse dia com seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.